eu vou pedir que a Darlene ore por nós, no sentido de que a gente, então, passe depois a palavra ao bispo, para que ele comece a lição para nós. Pode ser, Darlene? Senhor Deus, nós te agradecemos outra vez por este momento que tem sido tão precioso para cada uma de nós. Te agradecemos, Senhor, porque temos certeza de que mesmo neste momento em que estamos distantes, a tua presença nos une e em torno do estudo da tua palavra, as nossas vidas também se expõem à tua sabedoria. É isso que Amém, nós Senhor. desejamos neste momento. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá. Bispo, a palavra é sua. E vamos fazer naquele esquema, né, gente? Meia hora, o bispo fala, a gente fecha os microfones e depois a gente começa, pode ser? Vamos então iniciar. Não sei se vocês leram, chegaram a ler a lição. O tema proposto é sobre prudência, né? Acho que no contexto da revista, a revista está trabalhando os temas fé e sabedoria, e foi buscar, então, no texto de Eclesiastes, esse tema da sabedoria, e elegeram esse texto de Eclesiastes 11, de 1 a 8. A lição anterior tratou do texto 12, né, capítulo 12, sobre a velhice. Então, eu acredito que muita coisa já deva ter sido ponderada, dita, né, acerca do livro de Eclesiastes. Mas acho que, assim, seria importante, eu não sei se vocês leram o texto do capítulo 11. Então, 11 de 1 a 8, e são alguns ditos, né, que foram agrupados aqui, principalmente os versículos de 1 ao versículo 4. Bom, mas acho que em termos assim, não sei se foi feito isso na lição passada, mas seria bom, acho que, situar um pouco o livro de Eclesiastes. Então, o livro de Eclesiastes, possivelmente não, o que tudo indica, né? A gente pode até dizer com certeza, ele é oriundo do século 3 a.C. Então, digamos lá por volta de 250, 270 a.C., é quando surge o livro de Eclesiastes. Ele reproduz, ele faz uma releitura, vamos assim dizer, de uma época que alguns autores, né, alguns comentaristas atribuem à época do rei Salomão. Então, tanto pode ser do rei Salomão, como pode ser do período de um outro rei, onde havia havia uma excessiva cobrança de impostos, e onde o povo trabalhava duro, né, sobretudo para pagar os impostos. Então, assim, o trabalho se transformou apenas numa atividade para o pagamento dos impostos, que, em função das guerras, né, precisava sustentar os exércitos do rei, né, e cada vez mais os exércitos eram maiores, então havia necessidade de dar sustentabilidade, né, entendendo sempre o reinado aí nesse período do Antigo Testamento como o general que vai à frente nas batalhas. Bom, então, o Eclesiastes faz uma releitura, se não é no período de Salomão, é no período do reinado, independentemente assim, de determinar qual seja o reinado, né? Mas é no período dos reis. Bom, ao fazer essa releitura, há justamente uma constatação, né? Uma constatação de que as condições, então, que o povo vivia, era justamente de extrema é, é, comprometimento dos seus recursos com os impostos, e isso colocava as pessoas numa situação de o que nós diríamos hoje, de muita vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade social e econômica, ou seja, havia, de fato, um empobrecimento do povo diante das circunstâncias, né? Então, essa releitura está sendo feita no século 3 a.C., acho que foi no período de pós-Alexandre o Grande, né, quando então o reino que ele liderou é dividido, e a Palestina fica ligada ao reino dos Ptolomeus,
que também implementaram um sistema de cobrança de impostos bastante assim, excessivo também. Então, a releitura de Eclesiastes acaba sendo, na verdade, uma forma de expressão ou até mesmo de denúncia do que estava ocorrendo nesse período aí, 250, 270 antes de Cristo. Bom, e aí o livro de Eclesiastes tem chaves de leituras, né? Então, a gente poderia usar aí, eu diria assim, que existem pelo menos duas grandes chaves de leituras, e a lição aqui propõe uma terceira, que na verdade, essa que a lição está propondo, ela deriva, né, de uma das que eu vou comentar. Então, quais são as chaves de leitura do livro de Eclesiastes? Acho que a principal chave de leitura é com relação ao trabalho e à felicidade. Então, a grande questão é entender a lógica, entender a vida, a partir justamente do trabalho e da felicidade. Então, o que traz felicidade? O que não traz felicidade? Como que o trabalho se coloca justamente nessa perspectiva? Quer dizer, o trabalho traz felicidade, o trabalho possibilita infelicidade. Então, o autor, né, os autores, enfim, atribuídos a Salomão, vai contar a história de alguém, ou vai contar a história de várias pessoas que vão buscando alternativas para encontrar a felicidade, né? Então, essa chave de leitura, para mim, é a principal, né? Que não é a proposta aqui da revista, nem da lição, nesse momento, fazer uma leitura do livro de Eclesiastes a partir justamente dessa relação trabalho e felicidade. Eu até vou comentar rapidamente o que traz felicidade e o que não traz felicidade a partir do livro de Eclesiastes. Uma segunda chave de leitura é a sabedoria. Então, a sabedoria vai ser também, vamos dizer assim, um fio condutor do livro de Eclesiastes. E aí, o que é sabedoria? Onde encontrar a sabedoria? Como viver uma vida a partir da sabedoria, né? Num contexto, né? Num contexto de fragilização do povo, de empobrecimento, num contexto onde havia uma certa assim, onde havia governos, reinados opressores, né? Então, o que é felicidade? Onde encontrar a felicidade, né? Quer dizer, a felicidade, o que é a felicidade? Então, há inclusive até agora não me lembro se é na revista do aluno do professor, eu vou mencionar aqui que é o que é a felicidade, né? O que é a felicidade nessa perspectiva aí do livro. Que eu acho muito interessante essa chave de leitura. E aí vem, então, a nossa lição, propondo que nós estudemos o livro de Eclesiastes, aí, principalmente o capítulo 11, a partir desse eixo de leitura, essa chave de leitura que é a prudência, que, na verdade, está relacionada à sabedoria. Então, se vai tratar da sabedoria, a gente vai acabar falando de prudência, né? E todos nós aí só sabemos como é que o livro começa. O livro começa falando, né, da futilidade da vida, que a vaidade é a futilidade. E aí, então, começa a mostrar que há muita coisa que está em torno da vida humana e que pode ser considerado coisas fúteis, que acaba não contribuindo para essa busca, ou para esse encontro da felicidade, ou esse desenvolvimento da sabedoria, por exemplo, de uma vida sábia, né? Então, aí está propondo o tema da prudência. Aí vocês viram que na lição é dado um conceito de prudência logo no começo, até foi sugerido, que eles sugerem, né, que acho que na revista do professor, que assista um pequeno filme, eu mandei, acho que o link, me parece que está também na revista do aluno, é um pequeno filmezinho lá falando de prudência, acho que o autor lá chama das virtudes cardeais, né? São virtudes cardeais, entre elas a prudência, né? Aliás, uma propaganda para o Colégio Batista, inclusive, né? Que tem lá no final uma propaganda do Colégio Batista. Bom, de qualquer forma, o vídeo traz esse conceito, traz essa ideia da virtude da prudência como uma das virtudes cardeais. E aqui na lição vai falar justamente que a prudência é
é levar a vida, ou é levar é a pessoa desenvolver a vida, viver a vida, com uma determinada, assim, cautela, né? Cautela, prudência, cuidado, né? Com reflexão. Então, até eu sugeri que a gente pudesse pensar em que momentos nós nos consideramos prudentes, portanto, cautelosos, e refletimos antes de tomar decisões, ou refletimos antes de tomar qualquer atitude, e quais os momentos que nós já sabemos que não somos prudentes, né? Que somos imprudentes. Então, nós nos conhecemos, então a gente já sabe, nesse ponto eu sou prudente, nesse ponto eu não sou. Ou sou mais prudente do que imprudente, ou sou mais imprudente, né, do que prudente. Porque a lição vai justamente propor aqui três reflexões para nós hoje, né, para a vida moderna, ou a vida odierna, com relação à prudência. Uma outra questão que também a revista vai trazer, e que eu realmente não li, não tive tempo de ler, a revista usa São Tomás de Aquino, um texto de São Tomás de Aquino sobre prudência, que eu não li esse texto, nunca li, não tive tempo de ler, realmente não foi, eu gostaria de ter lido, mas eu acabei não tendo condições de ler, mas me parece ser, eu já li algumas coisas de São Tomás de Aquino, mas esse texto em particular eu não li. Me parece ser um texto bastante interessante, até a revista do professor vai citar algumas coisas sobre a prudência. Aí talvez até o Edivaldo tenha condições de comentar um pouquinho depois, caso ele tenha lido. Eu sei que ele conhece mais São Tomás de Aquino, né? E leu mais. Eu não pude ler esse texto, realmente eu não gostaria de ter lido. Até agora de manhã eu tentei encontrar na internet, mas não achei para lê-lo, né? Também, assim, foi bastante corrido. Bom, então, vamos entrar, então, no tema da prudência, né? Sabendo que a prudência tem justamente essa perspectiva de ser uma virtude que nos leva a ter cautela, a termos cuidado. E aí a gente vai lembrar que há momentos em que, na história bíblica, essa palavra prudência, ser prudente, apareceu. Por exemplo, quando Jesus fala aos discípulos, né? Quer dizer, que o discípulo prudente, aquele que constrói sobre a rocha, né? Aquele que não é prudente, constrói sobre a areia, enfim. A palavra prudência, ela vai aparecer aí em outros momentos. Ela não aparece no livro de Eclesiastes, né? Ela não aparece, porque a palavra que vai aparecer é sabedoria, e sim, várias vezes, assim como também vaidade, né? Vaidade e sabedoria aparecem várias vezes no livro de Eclesiastes. Então, mas eles estão propondo, então, a revista propõe justamente a gente pensar na prudência como uma manifestação da sabedoria, né? Então, ser prudente é estar sendo sábio. Eu me pautar pela prudência, pela cautela, significa a sabedoria, o desenvolvimento da sabedoria. Aqui nunca a sabedoria como conhecimento, como assim, conhecimento no sentido de estudo sistematizado. Não, a sabedoria é a capacidade de ler a vida, né? Ler a realidade, ler a própria existência e perceber aqueles momentos em que a gente precisa sempre refletir mais, um pouquinho mais, para errar menos, quer dizer, refletir um pouquinho mais para não se arrepender depois. Enfim, o fato é que a prudência está relacionada à sabedoria, né? Então, a conduta prudente significa uma conduta sábia. Bom, a revista sugere, nesse sentido, refletir em três direções. Primeiro, refletir sobre o tempo que ainda nos resta. Então, nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta. Mas, por certo, é muito tempo ainda para todos nós. Mas, independentemente da quantificação do tempo, a gente tem que pensar mais na qualificação do tempo. Então, refletir sobre o tempo que ainda sobre o tempo que temos,
O tempo que está disponível para nós fazermos a administração, a gestão desse tempo, e aproveitá-lo da melhor maneira possível, né? Então, isso é prudência. Então, eu sei que o meu tempo é muito diferente daquele que eu tinha quando completei 20 anos de idade, né? E hoje eu vejo a vida, vejo o mundo, vejo a realidade muito diferente de como eu via quando tinha 20 anos de idade, logicamente. Então, é pensar sobre esse tempo que está disponível para nós fazermos a gestão dele. E ao fazermos, então, a reflexão do tempo, é justamente naquela linha, né? Pensar antes de agir. Então, pensar antes de tomar, assim, uma decisão. Esperar um pouquinho. Então, é nesse sentido já que o tempo ele existe, então vou administrá-lo da melhor maneira possível e vou procurar, então, refletir sobre as opções que a vida vai me oferecendo. Então, a lição propõe, num primeiro momento, que nós, né, possamos pensar justamente no tempo nessa perspectiva. Portanto, uma pessoa prudente, ou uma pessoa sábia, né? Ou uma pessoa sábia é prudente. E a pessoa prudente pensa antes de agir. Pensa à luz, justamente, do tempo que tem para viver. Depois, numa segunda até porque a linguagem de Eclesiastes é que há tempo para todas as coisas, né? É assim que começa: há tempo para todas as coisas. Há tempo de semear, há tempo de plantar, há tempo disso, há tempo daquilo. Então, se há tempo para todas as coisas, há que se refletir sobre elas. Então, a revista propõe que fazer isso é ser prudente. O que significa dizer é ser sábio, né? É ter aprendido aí os caminhos da sabedoria. Bom, no que diz respeito ao texto bíblico que é sugerido, ele vai muito assim também nessa perspectiva de que, se a gente considerar esse contexto em que Eclesiastes estava inserido, o que ele foi produzido, houve necessidade de uma certa das pessoas compartilharem mutuamente aquilo que tinham. Ou seja, se o trabalho se transformou num enfado apenas para pagar impostos, então vem o Eclesiastes, com a sua sabedoria, sugerindo que as pessoas sejam solidárias e compartilhem o que têm. E que nada é perdido. Então, que o pão lançado sobre o rio não vai embora. Ele volta para você. Por quê? Porque alguém vai se beneficiar desse pão lá na frente. Mas alguém vai ter soltado um pedaço de pão para cima. E quando chegar onde você estiver, você também vai colhê-lo. Então, é essa linguagem, da mesma forma com relação à semente, né? Ou seja, ser prudente a partir da reflexão sobre o tempo é compartilhar o conhecimento, é compartilhar o que temos, é dividir com os outros, porque assim nós podemos construir uma caminhada, né? Uma caminhada de encontro à felicidade. Porque encontrar a felicidade não é um ato isolado, né? Eu sozinho não encontro a felicidade. Nós encontramos a felicidade, né? As pessoas encontram a felicidade. Logicamente, a partir dos conceitos que a gente pode ter sobre felicidade. Depois, a revista vai sugerir que haja uma reflexão aí justamente sobre nossas responsabilidades, né? Sobre as nossas responsabilidades. Então, se eu já refleti sobre o tempo, agora eu vou refletir sobre as responsabilidades. É pensar nas responsabilidades que temos. E aí a gente sabe que a vida é marcada por incertezas, por medo, né? Por inseguranças, em alguns momentos, né?
E há pessoas que acabam ficando estáticas, inertes, diante do quê? Da insegurança, do medo, do receio, né? Da incerteza, que pode levar o ser humano, né, a uma certa inércia. Então, refletir sobre as nossas responsabilidades é justamente pensar que há caminhos alternativos, que não é ficando na estagnação, não é ficar numa espera passiva que as coisas se resolvem, mas que precisamos, então, ter uma atitude, né? Ter uma atitude. Então, assim, vou esperar que Deus vai nos dar a inspiração. Logicamente que na nossa espiritualidade, Deus vai nos orientar, mas eu não posso ficar de braços cruzados, olhando para o céu, esperando ele abrir com uma solução mágica, né, para os problemas. Eu não posso atribuir a Deus a responsabilidade que é minha. Então, a lição sugere que prudência, portanto, ser sábio, ser prudente, é refletir sobre as responsabilidades, e responsabilidades estas que ocorrem num contexto coletivo, né? Se eu tenho responsabilidade, significa que envolve outras pessoas, né? Envolve outras pessoas, ou seja, no contexto da família, ou seja, na sociedade, enfim. E que, portanto, a estagnação, a apatia, pode ser até, às vezes, uma atitude mesmo de preguiça, né? Bom, então, são duas situações, né? A questão do tempo, das nossas responsabilidades. E a lição, ela faz uma relação também com a questão, com a razão, né? Quando ela trabalha lá fé e sabedoria, mas aqui na lição vai falar da razão. Quer dizer, nós precisamos sim da fé, né? Da fé em Deus, isso é importante para a nossa espiritualidade, mas a prudência é o exercício da razão, né? Eu tenho fé, mas eu tenho, vamos assim dizer, a faculdade de decidir, eu tenho a faculdade da razão, né? A fé não exclui a razão não exclui a fé. Até isso foi tema de uma lição aí, acho que no semestre passado, esse foi o Edivaldo que apresentou essa lição. Eu não assisti no domingo, mas eu assisti depois, né? Que eu acho que ele se apresentou, né, Edivaldo, esse tema que foi proposto para a lição. E é exatamente isso, não é como separar fé e razão, né? Tem como metade do ser humano é fé, metade é razão. E às vezes quando trato esse tema, eu costumo dizer que só no poema do Montenegro lá é que é possível falar de metade, né? Metade amor, metade ódio, metade isso, metade aquilo. Mas na vida não é assim. Na vida não há metade. A vida, todos nós somos pessoas inteiras. Então, portanto, eu tenho fé e tenho razão. A razão é o que dá as condições para que eu me comporte como uma pessoa prudente, né? Então, não é exclusão da razão e também não é exclusão da fé. Ambas caminham de forma conjuntas, ambas se articulam, né? Ambas se articulam. Se eu tenho fé, então eu vou sim valorizar a razão. Se eu sou uma pessoa que pensa, eu vou sim valorizar a fé, vou valorizar a espiritualidade e assim por diante. Bom, no terceiro momento, a lição propõe refletir sobre a graça, sobre a graça divina, né? Sobre a graça divina. Então, a questão da prudência está sempre relacionada a uma atitude, né? A uma atitude. Então, refletir sobre a graça divina também não é uma postura passiva, né? Medrosa. Pelo contrário, justamente ter uma perspectiva de que, se a vida apresenta problemas, se a vida apresenta adversidades, nós podemos superá-las. E a graça de Deus, ela manifesta a presença de Deus
na nossa espiritualidade, na nossa fé, por meio da nossa razão, nos dando condições de discernir e fazer os enfrentamentos das adversidades, dos problemas que surgem, muitas vezes situações para as quais nós não estamos preparados, né? Mas o fato é que pensar na graça de Deus é acolher a vida como um dom de Deus, é acolher a manifestação do amor de Deus que me impulsiona, né? Que me impulsiona, que me faz responder a essa graça, mas a resposta a essa graça se transforma em atos concretos que envolvem a vida, né? A vida aqui no contexto real, né? Não é do contexto fora da realidade. Bom, então seriam três reflexões, ou três perspectivas que a lição coloca, né? Refletir sobre o tempo, porque precisamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Refletir sobre nossas responsabilidades, porque aí nós podemos dividir com os outros, compartilhar e refletir sobre a graça de Deus, porque nós podemos usar o conhecimento que temos, a experiência que temos, para definir, né, os caminhos que seguiremos. Então, o ser humano, ele tem uma capacidade intrínseca de sempre ressignificar a sua vida, né? De sempre ressignificar a sua vida. Aí que a gente pode fazer, assim, então, aquela questão que eu sugeri, momentos onde eu me encontro um ser prudente, momentos onde eu me encontro um ser imprudente, né? Então, acho que todos nós nos conhecemos. Ninguém precisa falar aqui, é mais uma reflexão mesmo. E a gente já sabe que quando a gente se pauta pela prudência, as decisões, as atitudes, elas são sempre mais benéficas para nós mesmos, para os outros, né? E quando a gente se pauta pela imprudência, a gente acaba encurtando caminhos que nem sempre nos fazem chegar no destino que queríamos, né? Nos faz chegar lá onde gostaríamos de chegar. Então, a gente poderia dizer que a prudência é agir com razão, né? Ser prudente é agir com razão, é agir com sabedoria, e é agir com razoabilidade, né? Então, eu vou agir com razão, eu vou refletir, eu vou agir com sabedoria, a partir justamente... Porque aí a sabedoria, segundo Eclesiastes, sabedoria é o temor de Deus, né? Sabedoria é o temor não no sentido de medo, é o respeito a Deus, o que significa dizer respeito à vida, né? Respeitar a vida como um dom. Então, sabedoria vai ser sempre respeito, o Eclesiastes propõe aí, né, o respeito a Deus, o temor do Senhor, que é, na verdade, o respeito à vida, né, que Deus criou, a vida humana, né, o ser humano. E hoje, com todo esse movimento que existe, que se faz necessário, né, e quando se fala em respeito à vida, nós estamos falando respeito ao meio ambiente, respeito à fauna, respeito à flora, né? Respeito, portanto, a tudo aquilo que faz, que compreende o meio ambiente. Então, hoje é impossível se falar em respeitar a vida se eu não incluir o meio ambiente, né? Então, a vida, ela não está separada do meio ambiente. Eu tenho que envolver todo esse contexto ambiental que nós estamos inseridos, né? Porque o meio ambiente é a nossa casa comum, né? É a casa de todos nós, né? Eu, essa semana, fiquei irritado aqui. Quando eu cheguei em casa, tinham jogado
um santinho de político no chão, né, no pátio. Tem caixa de correio e o cidadão vem aqui e joga no chão, né? Então, fiquei com vontade até de... Até coloquei uma mensagem lá no Facebook e quase fotografei e coloquei o nome do cidadão lá. Para mim, a falta de isso é assim, talvez ele nem saiba, mas quem está trabalhando para ele precisa saber que não pode jogar o santinho no chão. Se joga no chão da minha casa, o que vai fazer no dia da eleição, né? Onde é que eles vão jogar? Aí todos nós já sabemos, aí, pessoal aí com mais de 60 anos, cuidado no dia que for votar para não escorregar nos santinhos, né? Antes de chegar lá no local de votação, né? Então, quem tem dificuldade aí costuma escorregar, torcer joelho, torcer tornozelo, né? Então, é bom se cuidar aí no dia da eleição, porque com certeza vai ter muito santinho no chão para a gente escorregar, né? Para a gente pisar e escorregar. Enfim, então, o cuidado da vida tem tudo isso. E adiantando aqui, porque o tempo já tá quase aqui, que acho que até já esgotou, eu queria... como eu falei, eu não vou entrar muito no que eles propõem sobre o São Tomás de Aquino, mas acho que é importante um pensamento, né, que é sobre um pensamento do Tomás de Aquino que vai falar sobre prudência, né? Esse é um texto do São Tomás de Aquino, é um tratado de prudência. Ele diz assim, que a arte de decidir-se corretamente, que prudência, né, é a arte de decidir-se corretamente, isso é, com base não em interesses oportunistas, mas não em sentimentos piegas, não em impulsos, não em temores, não em preconceitos, etc. Agora sim, vírgula, mas unicamente com base na realidade. 2 pontos. Que realidade é essa? Em virtude do límpido conhecimento do ser, ou seja, do conhecimento da vida, conhecimento do que é a vida, do valor da vida. Eu posso atribuir um valor financeiro à vida? Não tem como atribuir um valor. O ser humano não tem preço, né? Então, virtude é justamente nas palavras do São Tomás de Aquino, virtude do límpido conhecimento do ser. Continuando, é esse conhecimento do ser que é significado pela palavra ratio, que é que dá a definição de prudência. Reta razão aplicada ao agir. Então, eu não consigo ser prudente só com fé. Eu sou prudente com a fé e com a razão. Por quê? Prudência é a reta razão aplicada na minha vida, na minha existência, né? Nas minhas ações. E depois ele também vai repetir e vai dizer que prudência é ver a realidade, é entender a realidade, é entender a vida. E com base nesse conhecimento da realidade da vida, então eu vou tomar as decisões corretas, né? Aí, lógico que fica aquela questão, todos nós somos prudentes o tempo todo? Logicamente que não. Mas todos nós podemos nos pautar por uma busca pela prudência. Podemos, como somos seres aprendentes, somos, portanto, envolvidos num processo de aprendizado permanente. Então, eu vou aprendendo a ser prudente, eu vou aprendendo a lidar com as situações que me são adversas, mas vão, por outro lado, também me ajudando a construir um caminho que seja um caminho de superação dos problemas para todos. E aí a gente volta no Eclesiastes. Como sair dessa situação em que o trabalho, que deveria ser para o trabalhador usufruir, né? Usufruir do seu trabalho, virou apenas condição para pagamento de impostos, e aí o trabalhador não consegue usufruir do trabalho, então eu vou compartilhar o que tem.
eu vou dividir com os outros que têm, que vem justamente na solidariedade. E assim, como o tempo passou, eu ia falar até do que a gente pode ficar para um outro momento, o que é a felicidade, né? E o que não é felicidade, mas esse seria uma outra chave de leitura. Então, acho que dá para a gente parar por aqui, deixar para todos aí também comentarem, mas com essa ideia, né? Pelo menos com esse conceito de prudência. Prudência é usar a razão, que é fruto do conhecimento da vida, conhecimento da realidade, a experiência da vida, para que eu possa tomar as melhores decisões e possa ter as melhores ações. Isso é ser cristão? Sim, porque Jesus vai ensinar aos seus discípulos o caminho da fé e o caminho da razão. Portanto, o caminho da sabedoria e o caminho da prudência. Então, acho que eu paro por aqui, Rosa, e a gente pode aí no diálogo, né, todos acrescentarem e a gente eventualmente até aprofundar um outro tema, um ou outro aspecto aí da lição. Uhum. Tá certo, Bispo. Queria aproveitar agora que a gente vai começar para dizer que a Suzana deixou um recadinho dizendo que hoje não poderia estar com a gente, eu não sei que tinha estado, né? E dizer da alegria da atitude da Luciana de nos colocar a Vera para a gente ver aqui, né, de longe. Quanto tempo que a gente não vê a Vera e que coisa boa vê-la bem cuidada ali, quietinha. Então, assim, um beijo, Lu, pelo teu gesto amoroso com a mãe. É sempre muito gostoso de ver a Luciana cuidar da Vera, né? A gente já brinca entre nós, amigos, que lá agora é a mãezinha da Vera, né? Ao contrário, inverteu. E todos nós, provavelmente, em algum momento da vida, fizemos isso ou vamos fazer, né? Isso é muito lindo. Bom, e eu acho que o tema da lição é um tema muito maluco. Assim, no sentido de que é um tema que nos desaloja, eu acho. E na minha cabeça fica sempre um pouco a sensação de que prudência é um risco, né? No sentido de perder o tempo certo das coisas. O prudente parece sempre aquele sujeito que vai tão devagar e é tão cuidadoso e aplica tanto a racionalidade nas coisas que às vezes eu tenho a sensação de que ele não faz o que tem que ser feito na hora exata da feitura, vamos dizer assim. Mas eu estou dizendo isso só para exagerar, para dizer o quanto que eu acho que isso está no nosso imaginário, assim, né, no nosso senso comum do pensar a vida. E quando a lição vai se desenvolvendo, ela vai, claro, trabalhando essa questão de um outro lugar. Eu não sei se o Edivaldo quer fazer uma fala agora em relação a Santo Tomás, né, Bispo, que o senhor tinha dito no início, que ele talvez pudesse dizer alguma coisa, porque eu acho que a postura de Santo Tomás é uma postura que nos ajuda a compreender que razão e racionalidade não é perda do tempo agradável e do tempo adequado, mas é ponderação e outros elementos. Então, se o bispo concorda e o Edivaldo pode, acho que ele podia entrar um pouquinho, daí a gente abre de novo a discussão, tá? Abre o microfone. Sim, abri o microfone. Tudo bem? Estão me ouvindo? Agora sim. Fala bem alto. Tá bom. Eu acho que, em primeiro lugar, vale a pena, assim, parabenizar o Bispo Josué pela exposição. Uma bela exposição, articulando 3 pontos fundamentais, que é o ponto do tempo, da responsabilidade e da graça divina. E desenvolvendo aí o conceito de prudência. Acho que isso é muito legal. Eu só acrescentaria o seguinte, o conceito de prudência, na verdade, está em Santo Tomás, como de resto está nos escolásticos da Idade Média, mas está fundamentalmente em Aristóteles. O conceito de prudência, ele é um conceito que faz parte do quadro da ética que Aristóteles formula no século IV a.C. Então, Aristóteles é um inventor, o gênio de Aristóteles inventa 2 coisas que nos acompanham até hoje. A primeira coisa que o gênio de Aristóteles inventa é a lógica. Por isso que a gente vai compreender a conexão
com a reta razão ou com a reta intenção. Aristóteles é inventor da lógica, do pensar correto, e Aristóteles é o primeiro a sistematizar a ética enquanto ciência. Então, ele escreve duas éticas, a ética a Eudemo e a ética a Nicômaco. Então, a virtude, a prudência em Aristóteles é uma virtude. Então, nós estamos, na verdade, diante do conceito de prudência, que é um conceito de virtude como conceito de benevolência, de benignidade, de justiça. Enfim, Aristóteles vai fazer um elenco do quadro das virtudes e aquilo que ele vai chamar do quadro dos vícios. Vícios corresponde justamente ou ao excesso ou à falta. Ou seja, a virtude ela está entre o excesso e a falta. Né? Então, para cada virtude correspondente, há um excesso e há uma falta. No caso da prudência, a prudência vai ser uma virtude que está naquilo que é o injusto do ponto de vista do excesso ou da falta. A injustiça ela pode ser da ordem do excesso, daqueles que muito têm, ou da falta daqueles que nada têm. Então, aí é que entra, por exemplo, o conceito da virtude e da prudência, justamente para buscar o equilíbrio, mas a prudência ela se apresenta em outras tantas virtudes, ela estabelece uma conexão entre o ser bom ou não ser bom, né? E assim sucessivamente. Em Tomás de Aquino, o que a gente vai encontrar? E aí o Josué está correto naquilo que ele diz de São Tomás. São Tomás vai fazer assim, no seu gênio também na Idade Média, ele vai fazer um giro na mudança do pensamento medieval que até então seguia as pegadas de Santo Agostinho. Aristóteles vai colocar no coração da teologia, da sua teologia, a ética de Aristóteles. Por isso que ele tem um tratado sobre a prudência, mas ele tem no coração da sua teologia um tratado das virtudes, que são as virtudes de Aristóteles lidas agora com outras três virtudes que são as teologais, a fé, a esperança e a caridade. Então, na verdade, o conjunto das virtudes cardeais com as virtudes teologais estão articulados no coração da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. E o conceito de prudência em São Tomás de Aquino vai ser a maneira como São Tomás define o que é o direito, né? O direito para São Tomás não tem por objeto a justiça, mas o direito para São Tomás tem por objeto a prudência, no sentido de que o prudente ele tem que, a partir dos atos humanos, tomar uma decisão cuidadosa diante dos fatos excessivos ou diante da realidade que implica falta. Então, essa é a chave que está em Tomás de Aquino, que ele busca fundamentalmente em Aristóteles. Se a gente avança um pouquinho mais, esses conceitos de virtudes que Aristóteles formula vão reaparecer no Tratado de Ética de Spinoza no século XVII, onde Spinoza aí vai trabalhar dentro de um outro contexto histórico, dentro de um outro tempo, né? Quer dizer, as virtudes enquanto afecções, ou seja, nós somos afetados pelo mundo externo, nós somos afetados pela realidade, nós somos afetados interiormente falando, e diante dessa realidade toda, somos constituídos pela inveja, pelo ódio, enfim, pelo medo, e fundamentalmente também pelos aspectos do amor, da justiça e assim sucessivamente. Então, eu diria assim, que na modernidade, quem segue essa dinâmica do quadro das virtudes que Aristóteles formula no mundo antigo, Tomás põe no coração da teologia e na modernidade entra agora com elementos antropológicos do ponto de vista das afecções, será Spinoza que vai fazer essa tradução, portanto. Então, em última instância, a prudência ela tem a ver com os atos humanos. E os atos humanos eles são constituídos
pela dinâmica da liberdade e pela dinâmica da responsabilidade, como Josué já apresentou no conceito de responsabilidade. Então, eu só poria essa grade para a gente preservar todo o conteúdo que o bispo Josué desenvolveu conosco até agora. Legal. Eu acho que é um pouco isso mesmo, né? Complemento, assim. Bom, e aí, gente? Porque, na verdade, o título da lição é muito interessante, né? O título da lição é assim, um pouco de prudência não faz mal. E é uma fala, assim, que parece que pressupõe que todos temos sido imprudentes. Assim, eu acho que é muito engraçado, porque, olha, um pouco de prudência não faz mal. Essa é a chamada da lição, é um título da lição. Bom, dito desse jeito, eu fico pensando, bom, então é que a gente não tem sido prudente. Será que é isso? E se a gente não tem sido prudente, significa o quê? Significa que a gente tem sido tomado pelas afecções, que nem disse o Edivaldo agora, a gente tem se deixado levar por outras influências, enfim. Quero abrir agora para a gente conversar um pouco, né? Assim, no sentido de ouvir vocês e ouvir as pequenas contribuições. Sempre naquela linha de que nós não estamos fechando nada, né? A gente está abrindo. Então, assim, a reflexão é para a gente passar a refletir a partir de agora e não sair daqui com a reflexão pronta, né? Quem quer fazer a sua fala? Posso começar? Vamos lá, Lucas. Eu penso que a prudência, ela tem um Lucas, pouco... tem que levantar, ó. Oi? Não estão me escutando? Tá baixo, tá muito baixo. Eu não sei como fazer isso. Vamos ver. Estão me escutando agora? Tá difícil, né, gente? Então, põe outra pessoa. Eu vou ver o que eu vou fazer. Tá bom. Então, vamos lá. Quem? A Edna está querendo falar? Acho que a Edna está com a carinha de quem quer dizer alguma coisa. Estou errada, Edna? Vai lá. Ó, abre o... Eu só estou aprendendo. Mas ajuda a gente. Também tem coisa para dizer, não? Não, estou aprendendo realmente a ser prudente. Eu não sou tão prudente, não. Às vezes, o estupim é tão curto. Eu acho que nenhum de nós é muito prudente mesmo. Não sei se o mundo moderno permite prudência, né? Vamos lá, quem então? Ellen, da Lene. Eu estava pensando um pouco nessa linha que você falou e agora foi a linha mesmo, né? Você disse, né? Ninguém de nós é muito prudente. Eu acho que o mundo hoje exige uma rapidez tão grande de resposta, né? Vide os meios, as redes sociais e coisa do tipo, né? Que a gente tem pouco tempo para ser prudente também, né? E aí eu acho que é uma coisa que até a lição menciona naquela hora de fala refletir sobre as responsabilidades, né? Que, por outro lado, as igrejas também não facilitam muito, eu acho, no sentido de que enfatizam tanto que as decisões têm que ser tomadas com vistas à fé e tal, que meio que acomoda as pessoas, né? Esse fatalismo que a fé, às vezes, nos conduz, né? Então, esse equilíbrio entre Bom, é o tema da nossa revista inteira, na verdade, né? Fé e sabedoria. Esse equilíbrio entre descansar na confiança de Deus, na graça de Deus, e, por outro lado, refletir, avaliar e planejar a vida, eu acho que é um desafio mesmo neste nosso tempo, por conta disso, né? Há um imperativo da rapidez das decisões, dos encaminhamentos e tudo, e a gente muitas vezes é levado a decidir com mais rapidez do que deveria, né? E, portanto, com menos prudência. No entanto, eu acho que esses instrumentos nem sempre ficam muito disponíveis para a gente, por exemplo, no âmbito da igreja. Né? A gente as igrejas, de uma maneira geral, insistem conosco, né? Para
para que as decisões dependam mais de Deus, da inspiração e não sei o quê, e não facilitam muito esse discurso da prudência. Sei, é isso? É porque nessa linha da Lene, porque assim, a revista vai dizendo para a gente também, e o bispo de alguma maneira, em algum momento mencionou isso, que ser prudente exige reflexão, né? É preciso refletir para saber qual é o caminho mais adequado, mais favorável a atitudes equilibradas, vamos dizer assim. Como a Darlene disse, a gente parece que está sem tempo para essas coisas, né? Parece que é assim, a imediatez, né, dos processos na modernidade, na pós-modernidade, para alguns, ela vai exigir que a gente rapidamente decida coisas. Então, assim, parece que tudo ao nosso redor nos leva a não desenvolvermos prudência. Os elementos todos ao nosso redor, eles são ao contrário do que a gente gostaria, desfavorecedores da reflexão e, portanto, das atitudes prudentes, né? Eu acho que isso que a Darlene diz é fundamental, porque, assim, quantas vezes a gente está, assim, nas redes sociais, no WhatsApp, nessa loucura de você acha que é isso, você acha que é aquilo, você pode, na reunião tal, ter que tomar decisão até daqui a 5 minutos, e é impossível encaixar isso tudo, né, numa rotina prudente e equilibrada da vida. Então, assim, eu, particularmente, às vezes fico em branco, eu não respondo, porque eu penso assim, se eu disser sim, não pensei o suficiente, se eu disser não, eu também não pensei. E, ao mesmo tempo, se eu disser para a pessoa que está me perguntando que eu estou nessa dúvida, eu também crio para ela uma outra dificuldade. Então, às vezes eu fico, né, um dia, meio-dia, veja que um dia não é nada, mas é um tempo imenso para a lógica dos grupos sociais, das redes, enfim. Parece que tudo concorre para que a gente não tenha atitudes prudentes. E eu fico imaginando assim que não deve ser só eu que tenho essa dificuldade. Então, assim, no âmbito das decisões micro maiores ou macro muito maiores, também as coisas podem estar sendo feitas assim. Quando eu vejo no campo do governo, né, decisões que são tomadas hoje, amanhã serem desfeitas, serem retomadas, legislações que saem, daí retira porque tem que fazer outra e tal. Isso me parece atos imprudentes, mas também atos imprudentes por conta dessa rapidez da concepção do tempo, né? que parece que bate na nossa porta e nos obriga, a nós e a outros. Né? Não sei, o que vocês acham? Estou só reagindo assim também para... Ellen, alguma coisa? Ivonete? Luciana? Eu aprendo a lição dessa forma também. Quando vem essa questão da prudência na nossa apostila, eu vejo mesmo essa questão da rapidez, do mundo plugado, de a gente tomar decisão, de a gente resolver, de a gente subir e descer, e muitas vezes sem ter esse tempo para parar, para pensar, para ver a volta. E aí eu penso num conceito até muito simples, que é a ideia da ação e reação. Eu ter essa ideia de que as ações geram uma reação, e muitas vezes a gente não faz essa leitura, né? Por conta de tudo que não é nos é cobrado, e nessa correria que a gente vive. Então, a questão da prudência se coloca aí. E quando a lição coloca pelo menos 3 pontos sobre a visão da prudência, achei muito, muito bem exposto agora aqui para nós, que é a questão da administração do tempo, que sou eu, a questão sobre as nossas responsabilidades, que envolve o outro, e a questão da graça divina, que é em relação a Deus. Então, veja aqui, nós temos 3 fontes onde se coloca a prudência, que muitas vezes nessa correria a gente não observa. Então, é uma riqueza mesmo a gente estar estudando, né?
e refletindo sobre isso. Legal, tu faz uma recorrida boa, Elton. Volta lá no texto e traz para a gente, isso é muito legal, né? Muito bom. Lucas, agora já vai dar? Vocês me escutam? Oh, maravilhoso! Vendo? Lucas, voz de homem, assim, forte, sabe? É, né? Bom, eu estou pensando isso agora, enquanto o Josué falava, né? E eles podem até, o Edivaldo, o Josué, todos vocês podem até falar se há algum texto, alguma coisa relacionada a isso. Eu acho que prudência também tem a ver com a cronologia, né? Porque como é que você pode ser prudente, às vezes, em alguns casos, se não tem histórico para você recorrer, um know-how de memória, né, talvez, de experiências, né? Como eu já comentei aqui, esse ano está sendo bem atípico para todo mundo e para mim, pessoalmente, mais atípico ainda. E eu, claro que, quando o Josué falou, a gente sabe onde é menos prudente e onde é mais prudente, né? E eu percebo que, percebi esse ano que, como me faltou em muitos casos a sabedoria, ou histórico, ou ter passado já por experiências parecidas, para mim tomar decisão. Eu tomei algumas decisões bem precipitadas, achando que estava fazendo um bem danado para pessoas envolvidas e para mim, assim, uma fé que eu estava fazendo bem, mas no fim o resultado veio muito diferente. Fez mal para mim, fez mal para as pessoas que estavam envolvidas, na minha vontade de fazer o bem. Então, assim, me faltou histórico de experiência, me faltou memória de coisas já vividas, talvez, né? Claro que a gente tem os avós, a gente tem as pessoas que eu recorro muito aos meus avós, porque tiveram uma vida inspiradora, os 4, né? Da parte da graça de Deus, são 4 pessoas agraciadas, que agraciam a minha vida até hoje, embora não estejam mais. Mas eu acho que prudência tem a ver com o histórico, com a cronologia da nossa vida, né? Faz 3 anos que eu entrei no ENTA, né? E que nessa questão de vivência está me fazendo muito bem, né? Talvez esteja danificando outras coisas, né? Mas Só aí, viu? Mas nessa questão de tomar decisão, está me fazendo muito bem, né? Embora a gente erra sempre. É verdade. Não, legal, Lucas, tu trouxesse uma coisa que está no nosso imaginário, assim, que só vocês colocaram. Eu fico muito angustiada quando a gente vai por esse caminho, embora eu concorde completamente com ele, porque eu fico pensando assim, então, daí, na verdade, a prudência é uma prerrogativa dos mais velhos, que tem história para contar, né? E eu resisto um pouco a isso, porque eu acho que não é justo com os mais jovens pensar que eles podem não ser prudentes, porque tem outros elementos que compõem a prudência. Mas, de qualquer forma, quanto mais histórico a gente tem, parece que mais preparado a gente está para esse enfrentamento mesmo. Eu acho muito legal isso. Muito bom, muito bom. Agora, a historinha 200 é isso aí mesmo, viu, companheiro? Vamos lá, quem mais? Ivonete, alguma coisa? Eu vou agora. Oi, porque ainda não está dando para escutar? Tá. Eu acho que a grande questão é realmente um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre a ação e a reflexão. E para isso a gente precisa de sabedoria, né? Para saber o momento de agir, né? Para não ser precipitado, e também o momento de refletir, para também não ser parado, né? Para não tomar nenhuma ação. Então, acho que a grande questão aí é o equilíbrio. Para ter o equilíbrio, a gente precisa da sabedoria. É isso mesmo. Nada mais wesleyano do que isso, né, Luciana? O Wesley é bem essa coisa do meio mesmo, assim, essa coisa de vamos fazer as coisas com equilíbrio, né? Legal. Agora eu. Vai. Pegando um gancho aí da fala do Lucas, eu acho que prudência é uma coisa que a gente aprende, não é? Nós não nascemos prudentes, então se é uma coisa que a gente aprende com os mais velhos. Então, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. Então, quanto mais a pessoa é mais velha, então mais prudente ela deve ser, eu acho.
E os jovens têm que aprender, sim, com os mais velhos, inclusive a ser prudentes, né? Porque eu mesma, realmente, quando eu tinha 20 anos, meu senso de prudência era muito diferente do que eu tenho hoje. Hoje eu sou muito mais prudente, porque eu vivi muito mais, viu? De 20 anos para cá, muito mais. Muitos Vivi muito mais, tô doenta já. Vivi muito mais e aprendi muito mais com os outros, né? Com os mais velhos, inclusive. É isso aí. Tem algumas vantagens de ser velho, não tem? É ter a sabedoria, né? Mas eu acho que é um pouco isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá, quem mais? Bispo, quer fazer o fechamento para a gente? Quer dar fazer uma amarração? Edna quer dizer alguma coisa? A Edna ainda continua pensando, não, tá tudo bem, tá. Então, vamos lá. Se o Bispo quer fazer. Acho que esses momentos assim que a gente compartilha e vem e vê outras, né? Ouve outras perspectivas, elas são muito importantes, porque, vamos dizer assim, estudar a Bíblia, estudar uma lição é coletivo. Então, alguém precisa fazer assim mais o papel de colocar alguns pontos na linha assim de suscitar reflexão, mas depois a reflexão ela é coletiva. E a gente vai vendo diferentes horizontes, diferentes perspectivas, né? E me parece que vieram coisas muito importantes assim com relação aí à prudência. Lógico que a gente, no papel de professor, a gente tenta interpretar o que está na revista, né? Porque essa é a nossa função. Mas, assim, na condição de leitor, eu diria assim, eu vi alguns problemas na elaboração da lição. Então, mas isso não é importante. O importante é a gente fazer essas ponderações que nós fizemos, né? Porque nós temos, assim, uma caminhada onde a gente vai construindo elementos ou paradigmas que vão nos ajudar a fazer o enfrentamento da vida. A vida, ela é contraditória, né? A vida nos apresenta situações que a gente não espera ocorrer. A gente até sabe que pode ocorrer, mas no entanto, a gente consegue lidar com as questões. Agora, assim, uma questão que eu vejo, que me parece que é o grande problema relacionado à prudência, é que nós, de fato, vivemos hoje num momento em que a gente precisa agir rápido e caminhar rápido, né? Senão a gente é atropelado. Por quê? Nós vivemos numa sociedade em ebulição, em transformação, são muita movimentação, e, por outro lado, também, nós somos cidadãos, somos pessoas cristãs, quer dizer, nós temos um posicionamento voltado para a cidadania, voltado para a valorização da vida, voltado para o reconhecimento do outro, né? Por exemplo, assim, para a tolerância, para o acolhimento, uma sociedade que caminha numa outra direção, que é a discriminação, né? Que é o preconceito, que é a intolerância. Então, nós como cristãos, nós nos posicionamos diferentemente. E fazer esse contraponto, ele é difícil. Então, aí, como é que entra a prudência, né? Aí eu diria assim, que talvez a prudência poderia ser melhor colocada como correr riscos. Nós estamos sempre arriscando, né? Então, a gente pode acertar e pode errar. Porque quando eu acho que estou acertando, eu estou errando. Quando eu acho que estou errando, eu estou acertando. É muito difícil. Porque o que a gente pode é tomar decisões ou agir, assim, conscientemente, né? E aquilo que, assim, pensando no bem do bem coletivo, no bem comum. Aí a possibilidade de errar é menor, talvez. Mas eu não sou, como diz São Tomás de Aquino, eu não vou agir por impulso, não vou agir por pensando em benefícios pessoais, né?
que eu acho que isso é um critério. E aí eu acho que a lição poderia ter trabalhado mais a prudência a partir do conceito de São Tomás de Aquino, né, do que fazer realmente todos os floreios que foram feitos, mas que são importantes. Acho que levaram a uma consideração. Agora, eu inverteria, justamente, eu acho que a tendência é que todos nós somos prudentes. Quer dizer, nós nos pautamos pela prudência. Acho que faz parte, se é uma virtude, ao lado da fé, do amor, da esperança, que significa para nós a presença da graça de Deus, a prudência também é. Então, ela está em constante construção, ela é um processo, né? Ela é um processo. Mas pode ocorrer de, eventualmente, nós, buscando o bem, acabarmos por não exatamente alcançando esse objetivo. Agora, a ideia, então, da prudência, para mim, ele aqui a lição cita outros exemplos, mas para mim vem muito a parábola dos construtores. Para mim, a parábola dos construtores é o principal, assim, principal exemplo de prudência. Então, é ouvir, vamos dizer assim, ouvir, entender, aprender ou apreender e fazer. Então, e aí, então, aquele que ouve, que entende, que apreende e que faz, ele vai construir a sua vida sobre rochas. Aquele que ouve, que não entende, que não aprende e que não apreende, acaba construindo uma história de vida sobre areia. Então, a hora que vem as tempestades da vida, a situação é muito diferente. Uma vai ruir e a outra vai permanecer firme, né? Então, acho que essa ideia da prudência, a partir, então, do exemplo bíblico, estaria muito calcada nessa parábola dos dois construtores. Que eu acho que fica até mais fácil para a gente até, então, refletir, né? E aí eu tenho certeza que todos nós aqui vamos responder. Estamos construindo sobre a rocha. A gente ouve, a gente entende ou procura entender, procura aprender, ou seja, trazer para dentro da vida e se esforça para colocar em prática. Então, acho que é esse o exercício que nós fazemos, né? Esse é o exercício. Agora, nós vivemos uma sociedade que nos atropela sempre, né? Está sempre nos atropelando. E a igreja, eu diria assim, que a igreja como um todo, aí sim ela é muito lenta na tomada de decisões, né? A igreja é muito vagarosa. Não é nem por prudência, né? Não é nem por exagero, excesso de prudência. Eu acho que é até por uma tendência de deixar para os outros segmentos decidirem, né? Então, deixa para o outro, deixa para o outro, deixa para o outro. E a gente acaba assim, demorando muito. Quando temos uma sociedade que não espera, nós temos uma sociedade faminta, sedenta, e que está produzindo, e aí produz o quê? Produz religião, produz política, produz cultura, produz conhecimento, e aí acaba produzindo o fast food no âmbito da religião, fast food no âmbito da cultura, fast food no âmbito da política, né? Quer dizer, há um imediatismo na sociedade que ela não é boa, né? Logicamente, o imediatismo nunca vai alcançar a vida na sua integralidade, mas o excesso, né? Quer dizer, o excesso de morosidade também é o outro lado, né? É outra ponta que também não alcança a vida na sua integralidade. E aí nós, metodistas, temos o desafio wesleyano, né? O equilíbrio e a vitalidade, que é o que caracteriza o metodismo. O equilíbrio, e é o equilíbrio na corda bamba, não é o equilíbrio da balança, né? Não é que eu coloco 5 quilos de arroz e 5 quilos de ferro de um lado para a balança estagnar. Não, é o equilíbrio da corda bamba. Eu cai para um lado, eu pendo para o outro. Então, é esse equilíbrio. É um equilíbrio tensional, né? É um equilíbrio tensional. E aí, então, o que é a vitalidade? A vitalidade é a capacidade justamente de fazer esses movimentos que vão nos levar ao equilíbrio, assim, olhando a figura da corda bamba. Então, o que é a prudência numa perspectiva wesleyana?
é justamente a condição de viver nessa corda bamba, quer dizer, nesse equilíbrio e nessa vitalidade. A vitalidade é a fé, o equilíbrio é o quê? É a razão, ou é a razoabilidade, né? Então, eu consigo manter esse equilíbrio. E que não é um equilíbrio estanque, da balança, né? Isso, não, ele é um equilíbrio tenso, ele é tensional, ele é o equilíbrio que me faz estar em movimento, né? E aí, sim, eu acho que é importante, já que temos que agir e nos mover, então, vamos partir dos nossos valores ou das nossas virtudes, né? E acho que nós temos valores, temos virtudes, que pode, então, constituir esse conjunto aí que chamamos de prudência, chamamos de sabedoria. Enfim, a gente vai dando significados, né, à nossa vida, à nossa existência, sabendo que nós vamos sempre estar vivenciando a miserabilidade humana, né? Mas a miserabilidade humana não é para me colocar numa situação de depressão, né? Numa situação depressiva. Pelo contrário, é para eu valorizar ainda mais a vida, né? Porque temos a liberdade, né? Temos a liberdade. E a liberdade me faz buscar o conhecimento, me faz buscar a fé, me faz buscar uma espiritualidade que me insere na realidade, né? Não uma espiritualidade que me coloca num balão, né? E me tira da realidade. Enfim, eu acho que são mais, assim, alguns comentários que vêm a partir, né? Que vêm a partir aí da reflexão da revista. A revista é uma composição, né? De lições. O editor da revista tem lá os seus objetivos, aí vai compondo as lições. A gente tem que só ir procurando, talvez, fazer os links entre elas, né? E me parece que isso vem, assim, ocorrendo. Então, acho que eu diria isso, Rosa, para terminar. E acho que a costura que nós fizemos aqui, né? O que o Edivaldo traz sobre São Tomás de Aquino, né? E repera, inclusive, realmente repera lá, que é século III, mais ou menos, né? Aristóteles, aí, quarto, terceiro, né? Quarto, me parece, né? Enfim, e que mostra que, na verdade, isso não é novo, né? Não é novo, essa busca não é nova. Mas ela tem uma importância para nós hoje. Que Deus nos dê a graça, né? De sabermos agir e de nos movermos sempre em direção ao próximo. Isso aí, legal. Então, tá bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Lembrando que na semana que vem, nossa lição vai ser dada pela pastora Laurilene, que já deu uma lição esse semestre passado, vai estar com a gente, tá bom? E também dizer que não sei quem que viu aí no chat, mas a Edna precisou sair, chegaram as irmãs dela, hoje é dia de festa para ela, né? Mas vamos terminar. Então, eu vou pedir que a Ivonete faça uma oração para a gente, para terminarmos, e desejando já uma feliz semana para cada um de nós, nas lutas cotidianas que a gente tem, nas dificuldades, enfim, que Deus nos abençoe e nos guarde, né? Pode ser, Ivonete? Pode ser. Então, vamos lá. Amado Deus, nós te adoramos, Senhor, por esses momentos tão maravilhosos que nós passamos juntos aqui, aprendendo um pouco mais da tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela semana que passou e te pedimos, ó Pai, que esteja também conosco durante essa semana, que possamos, ó Deus, continuar nos refletindo sobre o assunto e buscarmos, ó Pai, uma vida com mais prudência, Senhor. Nós te louvamos por todas as bênçãos e te pedimos também que abençoe as pessoas que estão doentes, ó Pai. Esteja, Senhor, ministrando a elas a curas, ó Deus, e fazendo a tua vontade também na vida de cada uma, Pai. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém, amém. E aí, agradecendo mais uma vez a colaboração do Bispo Josué, não é, que pôde estar conosco hoje, e desejando uma feliz semana para todo mundo. Tá bom? Boa semana para todo mundo. Bom domingo, boa semana. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Tchau.